tem uma diferença de preço aqui, outra diferença de preço ali, com certeza. Mas quais são, de fato, as vantagens competitivas que a Stalos oferece ou que o banco XY oferece para enviar uma remessa, né? O que é? O suporte, né, de atendimento, tem uma tecnologia ali, né, avançada para você poder não, né, não ter problemas durante o seu processo, ou se você tiver problemas, além dessa tecnologia que vai te dar todo esse suporte, você vai ter um pessoal por detrás, né, voltando ali naquele primeiro slide, né, você tem que ter essas vantagens, e a união realmente dessa tecnologia e dessa ação, né, humana é que vai ali determinar qual tipo de vantagem e o quão essa vantagem ela compensa o valor que você está cobrando por aquele serviço, né? Qual é o valor agregado que nós temos aí dentro dessa conjunção, né? E o risco regulatório, né? Que obviamente é um problema muito grande que a gente tem, né? A gente teve uma reunião aí recente com a Febraban, né? Inclusive representantes do Banco Central chegaram até a comentar, né? Olha, nós tivemos lá atrás algumas instituições que foram, né, liquidadas, né, do nosso ambiente financeiro, e a gente espera que isso não vá ocorrer mais, porque as regras continuam as mesmas, né? Existe, obviamente, uma flexibilidade na questão de burocracia, mas isso não quer dizer, né, não se confundam com, né, de repente, a gente estar afrouxando, por acaso, algum tipo de regulamentação. Pelo contrário, as regras continuam as mesmas, as exigências, independente de que tipo de player que a gente esteja falando, seja um banco ou seja uma instituição menor, elas vão ter as mesmas regras no sentido de responsabilidades. Óbvio que as regras para uma ou para outra são maiores ou menores de acordo com o porte da empresa, né? Mas a responsabilidade, né, pela legalidade das operações, enfim, pela, né, responsabilidade social, inclusive, né, de você estar ali protegendo, de certa forma, o ambiente econômico, ela é a mesma, né? Então, quando você tem a tecnologia ao teu favor, né, você consegue obviamente, diminuir esse risco regulatório, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente pode fazer essas vantagens competitivas, né, e essa diminuição de riscos, tá? Em cima de uma delas, que é a automação das tecnologias, e aí não se confunda automação com automatização, né? Foi uma coisa engraçada que eu, quando comecei a montar esse slide, e aí realmente existe uma diferença entre a palavra automação e a automatização, né? E a gente vai falar um pouquinho aí da diferença dessas duas palavras, tá? Então aí, qual que é a importância da utilização da inteligência artificial dentro dos processos, né? A automatização, ela deixa o processo automático, tá? A automação, ela tem poder de decisões, e isso que aqui que é importante para o nosso ambiente de negócios, tá? Porque realmente hoje, no nosso mercado de câmbio, né? Acredito aqui que muitos profissionais são do mercado de câmbio, mas independente se sejam específico do câmbio ou do ambiente financeiro como um todo, a automação da decisão ela é importante porque, de fato, sempre o fator humano foi muito relevante no poder de decisões, né? E aí, isso acaba realmente, se você utiliza a tecnologia para um poder de decisões, você praticamente não interage no processo em momento algum. Do início ao final, a tecnologia ela pode conduzir o processo com tanta responsabilidade quanto fosse um processo humano, né? Então, vou dar um exemplo aqui, eu até coloquei alguns exemplos por conta dessa automação de decisões, né? Análise de perfil de crédito. Hoje, se você pegar aí, vários ambientes, né? Pelo celular, por exemplo, você entra numa empresa para fazer uma consulta de crédito, o atendimento é praticamente aí via inteligência artificial, né? Ele faz todo o atendimento, ele faz algumas perguntas, faz ali, né? Ele já vai ele vai monitorando o teu perfil através de perguntas e no final ele já te dá ali o valor que você pode, né, ter de concessão de crédito para a empresa. Ele já mostra o risco desse cliente, né? No outro lado ali, por detrás das cortinas, ele já está mostrando o risco do cliente e ele mesmo, o próprio sistema faz a aprovação, né, desse crédito dentro do quê? De uma customização sistêmica pré-elaborada pela empresa, de quanto ela quer assumir
né, de risco para determinados tipos de cliente. Então, tudo isso tem que ser, de fato, customizado pela empresa para que seja o mais seguro possível em questão aí de, né, por exemplo, uma inadimplência, né, enfim, essa customização do sistema, isso é feito através, obviamente, de uma troca, né, de informações com a empresa que está construindo o sistema para você e a empresa que está construindo também, obviamente, vai ter que entender o produto para tentar chegar ali realmente no modelo ideal para que o negócio seja seguro e seja dinâmico, né? Então, não só aí ter o exemplo como na parte de crédito, mas nós temos aí diversos ambientes que pode ser utilizado aí a inteligência artificial, que ela é importantíssima hoje já dentro dos processos da empresa, né? Temos aí cadastramento por reconhecimento facial, né? Quando a gente vai abrir uma conta de pagamento, né? Numa empresa aí, né? De pagamento, a gente já vai lá, faz todo o cadastro, né? Coloca a foto do RG, ele já faz essa leitura desse documento, a gente vai falar sobre essa outra ferramenta. Então, de fato, em todos os processos, comportamento de risco em questão de compliance. Então, vamos lá, vamos falar de compliance, que é um tema, né? Que a gente hoje tem aí como bastante preocupante, todo mundo se preocupa muito na questão de compliance. A tecnologia hoje, ela consegue, obviamente, trazer uma segurança muito grande em questão de comportamento de risco, né? É óbvio que você vai ter que ali fazer uma customização de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu produto, de acordo com o teu tipo de cliente. Isso é que o Banco Central hoje determina, né? Não podemos esquecer isso. Está tudo baseado em risco, tá? A questão na condução do seu negócio. Então, hoje, se você conseguir elaborar, né, um modelo ideal para o teu negócio em questão de implementação de sistema, de fato você vai ter uma economia significativa em questão de custos e vai ter ali alguns elementos de competitividade em relação aos teus concorrentes, tá? Na parte de investimentos também, hoje, quando a pessoa vai fazer um investimento, por exemplo, aí se tiver profissionais do ramo de investimento, a tecnologia ela já faz todo esse onboard do cliente de acordo com o perfil de risco que o cliente quer assumir, até porque isso tem que ser seguido, né? Hoje a pessoa que trabalha com investimentos, ela tem que ali, primeiro, verificar qual é o tipo de perfil do seu cliente, né? Porque se ela adequar o perfil do cliente de uma forma incorreta e expor o cliente a um risco que ele não deseja, aí a empresa ela pode sofrer algum tipo de penalidade, né? E como é praticamente um conceito, né, que você pode introduzir esse conceito dentro do teu sistema, isso aí fica muito fácil que o sistema automaticamente ele consiga orientar o cliente aí a uma aplicação financeira, por exemplo, dentro da expectativa de retorno que o cliente deseja e também dentro do risco que ele deseja assumir, tá? Então, tudo isso de forma muito automática com o poder da automação da decisão, né? Ou seja, a própria máquina vai tomar a decisão substituindo o fator humano que vai cumprir outras funções dentro da empresa, tá? Seguro, a mesma coisa, enfim, né? Poderia falar aqui N possibilidades de negócio para vocês, né? Pensando num mercado financeiro grande, eu poderia falar aí todos os segmentos podem, de fato, usar essa automação de decisões, tá? E aí eu coloquei um pouquinho da diferença entre a inteligência humana e a inteligência artificial, né, para vocês fazerem uma comparação do que de fato a gente ganha aí de elementos positivos, tá? E aí depois na apresentação vocês podem consultar com mais calma, tá? Armazenamento em nuvem. Por que hoje é importante essa parte de armazenamento em nuvem? Como eu disse na pandemia, né? A pandemia ela veio, trouxe aí uma mudança radical nas empresas. As empresas precisaram muito rápidas se adaptarem, né, a novos conceitos, novos modelos de negócios. E o armazenamento em nuvem foi uma coisa que realmente já havia sendo, obviamente, utilizada com muita frequência, né? Mas de fato se tornou importante para todos os negócios em relação aí mercado financeiro. Hoje, o armazenamento em nuvem ele é de uma forma bastante genérica. Eu coloquei até como exemplo o Google Drive para vocês. Acho que muitos aí talvez até já utilizam o Google Drive, né? E existem, óbvio, alguns pontos prós e outros contras, né? Então, é importante que você tenha, assim, como possibilidade esse armazenamento em nuvem, uma vez que você consegue trabalhar à distância, e hoje isso culturalmente, né? A gente comentou lá atrás, nos primeiros slides,
o costume das pessoas, né, as necessidades das pessoas, elas estão mudando, né? Do mesmo jeito que muda a necessidade do cliente, muda a necessidade do colaborador também, né? O funcionário ele também quer, de certa forma, talvez trabalhar na sua residência, enfim, trabalhar em outro ambiente, e aí, através desse armazenamento em nuvem, isso aí acaba sendo muito possibilitado para que a empresa consiga, de fato, trazer um ambiente mais confortável para os seus colaboradores também, fazer com que a produção, né, dos seus colaboradores seja tão boa quanto uma produção presencial, e esse armazenamento em nuvem, ele possibilita isso também. Redução de custos, né, em relação a armazenamento de papéis, uma vez que hoje, né, o próprio ambiente, na questão de burocracia, ele já está tirando toda essa parte de você ter ali um setor de cadastro, né, físico, com um monte de papel. Então, hoje tudo, de certa forma, já é armazenado em nuvem, de uma forma segura. Isso é importante que você tenha um backup também, né? Você vai precisar também ter um backup físico, né, dessas informações, mas para mim, hoje eu enxergo como o armazenamento em nuvem essencial, né, para você aí armazenar, manter e poder acessar os seus dados através do data center, né, que é um servidor aí via internet, tá? E como prós e contras, eu citei aí algumas reduções de custo, mobilidade, maior performance de trabalhos em grupo, ou seja, as pessoas podem fazer trabalhos ali simultâneos, acessando né, a mesma informação, né, a navegabilidade, a distância e a personalização. Você consegue personalizar aí também essas ferramentas, tá? E o contra, a gente ainda tem, infelizmente, de ter um armazenamento local que sirva como backup, mas pode ser um armazenamento menor, você não precisa ter um local gigantesco, né? Você pode ter ali, alugar, né, um imóvel, enfim, algum local menor para você fazer esse armazenamento, então é uma redução de custos. Por ser um ambiente de terceiro, normalmente esse armazenamento em nuvem, existe um certo risco, né? Acaba sendo um pouco vulnerável em questão de segurança, tá? E a questão hoje que a gente também se depara bastante, que é a questão legal, né? Que é a lei de proteção de dados. Então, a partir do momento que você está armazenando informações numa nuvem, e se por acaso essas informações de alguma maneira sejam acessadas, né, por um terceiro, e aí acaba sendo utilizada de forma irregular, aí você pode ter algum problema em relação à proteção de dados, tá? Mas hoje, por exemplo, você já tem a opção de nuvens privativas. Existem empresas que te disponibilizam essas nuvens privativas que você consegue ter, de certa forma, uma segurança maior, tá? Mas é um ponto bem interessante e importante aí para as empresas que algumas delas já se adaptaram, mas tem algumas ainda que ainda não conseguiram fazer uma migração total para esse sisteminha aí de armazenamento em nuvem. E por último, né, falando um pouquinho aí da última assim, importância tecnológica que eu julgo, que é, de fato, o OCR, né, que é o reconhecimento óptico por caracteres. Né? O que faz hoje essa tecnologia? Né? Ela pega um documento, por exemplo, que você solicita do teu cliente, e ela faz toda uma leitura, né? Ela faz aí ela consegue pegar os dados daquele documento e jogar essa informação para dentro do teu sistema. Então, isso aí, na parte de cadastro, parte de compliance, a parte de atendimento, a parte de adequação de perfil, você consegue de várias formas utilizar essa ferramenta para poder dar uma dinâmica mais rápida para o teu negócio e para poder utilizar a questão da automação de uma forma mais eficiente, tá? E para você utilizar essa tecnologia, e aproveitando, pegando o gancho da PL, né, vai ser de acordo com a proporcionalidade do teu negócio, né? Foi uma palavra que o pessoal utilizou bastante lá, inclusive alguns representantes do Banco Central, né? As tecnologias, elas têm que serem utilizadas com segurança e sempre avaliando o risco do teu negócio. Qual que é a proporcionalidade do teu negócio? Poxa, se eu sou uma empresa grande, e eu tenho uma demanda muito grande de negócios dentro da minha empresa, eu posso usar a tecnologia, de certa forma, né, com uma intensidade maior, porque isso realmente vai me trazer uma vantagem competitiva, né? Então, qual é o meu nicho de negócio, por exemplo? Qual é o meu tipo de cliente? Qual é o meu tipo de produto? Então, de acordo com a proporcionalidade de tamanho, de risco do produto e de risco do serviço, é que, de fato, a gente pode definir o quanto a gente vai usar dessa tecnologia, né? Trazendo, obviamente, um ambiente seguro de negócios, não só
interno, né, para a nossa empresa, mas para o mercado como um todo, né? A gente não pode acabar contaminando, né, o mercado por talvez uma tecnologia que não esteja sendo bem utilizada e aí introduzindo no mercado financeiro operações que são aí ilegais, enfim, né, que estão voltadas para esse ambiente que a gente não quer que esteja aí dentro do nosso mercado, tá? Então, é um pouquinho dessas 3 tecnologias que eu comentei, que eu acho que são importantíssimas para a gente poder utilizar no nosso ambiente de negócios. Se vocês puderem dar uma pesquisada, bater um papo com as equipes de tecnologia, tá aí tá Estalos aproveitando, né, essa oportunidade, ver o que dá para ser feito, né, no uso dessas tecnologias. E eu acho que realmente são vantagens competitivas que a gente pode obter, porque o mercado está muito, né, competitivo. E as pessoas às vezes reclamam muito dessa competitividade. Poxa, agora com essas novas leis, vai entrar um monte de players novos. Mas não vamos olhar no retrovisor, né, gente? A gente tem que olhar para frente, né? Se a gente ficar olhando no retrovisor, a gente acaba ali deixando de olhar para o nosso negócio, enxergando aí grandes oportunidades de ser, de fato, ter vantagem competitiva, né? Ter bons profissionais, ter uma boa tecnologia, com certeza vai aí, causar uma experiência, né? Causar uma experiência que o cliente realmente está buscando, né? Então é importante saber aproveitar esse momento que a gente está vivendo, tá? Falar um pouquinho rapidamente do Open Bank, para não me estender muito, tá? O Open Bank foi criado, né? E existe muita dúvida em relação a esse novo formato, né? Por que o Open Bank foi criado? Porque grande parte dos dados, né? Hoje, dados, poxa, quanto que vale aí o C6? Quanto que vale o Banco Inter? Quanto que vale... vale não sei quantos milhões, bilhões. Por quê? Porque hoje o dado das pessoas é algo de valor, né? Com o dado da pessoa, você consegue fazer de tudo. Você consegue fazer abordagem, você consegue já ver o perfil da pessoa, né? O que ele está buscando no mercado, quanto que ele está disposto a pagar, né? Você consegue realmente, de fato, customizar o seu serviço. E esses dados sempre ficaram muito concentrados nos principais players de mercado, né? Naqueles grandes bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, né? E aí, obviamente, o governo, né, os órgãos aí do sistema financeiro, eles decidiram, de certa forma, que isso já acontece nos outros países lá fora, mas aqui no Brasil está muito concentrado isso, eles resolveram, de fato, pulverizar um pouco essa informação através desse sistema de Open Bank, abrindo esses dados, obviamente, com a autorização do cliente, para que outras empresas pudessem também poder ser competitivas dentro do ambiente de negócios, né? E trazer novas soluções, gerar novos modelos de negócios, melhorar o serviço, introduzir a tecnologia, né? A gente poder fazer essa introdução de tecnologia, porque uma vez que você tem mais competidores no mercado, uma vez que antes você não tinha essa preocupação e agora você tem, você vai buscar tecnologia, você vai buscar melhoria no teu serviço, né? Você vai querer colocar um valor agregado naquilo que você está ofertando. Então, de fato, esse Open Banking, né, Open Finance, ele veio para poder trazer inovação, para poder trazer transformação e redução de custos e maior visibilidade para outros players que talvez não tivessem no outro modelo, né, anterior, que estavam realmente, de fato, concentrados esses dados nos principais players, né? Mas antes de mais nada, uma coisa que eu coloquei aqui que acho que é importante, tá? É que antes de a gente explorar clientes que antes estavam em base de dados em grandes bancos, às vezes nós temos uma carteira, nossa, que não está sendo explorada. Não adianta você falar, pô, agora eu estou aqui e posso acessar os dados da carteira lá do Santander, desses clientes que já autorizaram. Mas, poxa, se você já tem uma carteira que mal a sua carteira você explora, não adianta querer explorar, né? Talvez um outro, né? Um outro nicho, né? Um outro público, se nem o teu público você explora, né, corretamente. Então é importante saber explorar primeiro a nossa carteira através, né, de uma boa ação tecnológica, né? De fazer ali ações de abordagem através de e-mail marketing, enfim, de N possibilidades que você tem, para saber se dentro da tua carteira você tem esse perfil de cliente para ser atendido, né? Às vezes tem clientes inativos lá que podem ser ali grandes provedores de negócios, tá? E o Open Bank ele passou por 4 fases, né? Aí as primeiras fases foram apenas de consulta em relação a produtos, quais são os produtos que as empresas têm para ofertar, né? As empresas acabaram ali compartilhando alguns cadastros, né? Sempre aí com a autorização do cliente. A fase 3 começaram já de fato a compartilhar alguns serviços,
né, esses players, e por último, agora as empresas elas estão realmente agregando mais serviços, mais produtos nessa última fase, que é a fase que nós agora estamos ali já executando, tá? Então, na fase 4 entrou inclusive a parte de câmbio, né, que agora possivelmente a gente vai ter algumas oportunidades em relação ao Open Bank, tá? Porque entrou os últimos produtos, que eram produtos mais específicos, abriu para todo o mercado como um todo, tá? A primeira e a segunda fase foram opcional, né, algumas consultas, as empresas que já queriam ali começar a aprender o modelo, e acho que foi importante as empresas que participaram dessa primeira e segunda fase, justamente para entender um pouquinho de como funciona esse compartilhamento. Inclusive, foram mais de 1.000 IFs que foram obrigadas a participar desse modelo para poder, de fato, já criar uma certa robustez, né, no processo, e até a fase 3, 4 agora estão entrando pequenos players, enfim, players aí que estão sendo introduzidos dentro do Open Bank, tá? E aí o Open Banking, né, vai trazer, de fato, né, uma infraestrutura melhor, uma conectividade melhor, estimula, né, e obriga investimentos nas diversas plataformas de serviços digitais. A gente tem, de certa forma, um avanço na cibersegurança, né? Outro ponto importante que a gente vai ver nos próximos anos, uma vez que a gente perde a circulação de papel moeda, por exemplo, a gente vai perdendo essa parte aonde acabam ocorrendo alguns crimes, né? Por conta aí de ser recursos financeiros, a gente, por outro lado, vai ter outros crimes que vão surgindo, principalmente voltados aí na parte de cibersegurança, ou seja, crimes realmente que são voltados aí para a área de tecnologia, tá? Hoje a gente vê, por exemplo, muitos casos de invoices que são enviadas do exterior para cá para o brasileiro enviar o pagamento para o exterior por conta de uma importação, por exemplo, e elas são interceptadas, né, através de e-mails, aí são alterados os dados bancários, então estão surgindo novas tecnologias de invoices com QR Code, né, com um token, a pessoa aqui ela tem um token específico para acessar a invoice para poder ter acesso aos dados bancários. Então, olha como vão surgindo novos modelos, né, e oportunidades de negócio. Então, é importante de fato, a gente olhar para isso como uma coisa positiva, tá? Visão mais ampla do consumidor, né? Você vai ter uma visão mais ampla do consumidor, uma vez que você tem os dados do consumidor e o que ele tem hoje de produto no mercado, quanto que ele paga, se é um consumidor que paga um preço alto, se é um consumidor que é aquele consumidor que, né, que é mais exigente, que conhece o produto, sabe aquilo que ele pode exigir. Então, é importante realmente o Open Bank para a gente conseguir mapear qual é o perfil de cliente que a gente está buscando, né? E realmente se colocar no mercado, se posicionar da forma que a gente quer se posicionar. Não adianta a gente abordar um cliente que não faz parte do nosso perfil de negócio também, tá? Aumento de confiança e engajamento focado em benefícios. Então, a gente vai ter que mostrar algum tipo de benefício extra, né, aquele que o mercado já oferece. Então, a gente tem que realmente buscar uma experiência diferenciada para o nosso cliente e novos agentes e produtos, que é a inclusão de novos clientes que antes não tinham nem acesso, né, a crédito, por exemplo. Então, tem clientes lá em cidades pequenas que talvez não tinham acesso porque o grande banco não ia lá atender eles. Hoje a gente tem, de fato, né, pequenas empresas, fintechs, enfim, empresas que vão ali naquele que a gente fala, olha, eu vou te atender, né? O grande banco, por exemplo, não chega até aqui, nós chegamos porque nós somos uma empresa que somos tão quanto eficientes e temos um preço ali justo para poder te oferecer. Então, isso é importante, de fato, para o mercado também, tá? E o principal desafio do Open Bank é, de fato, romper a barreira da desconfiança desse compartilhamento de dados, né? Mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas ficam receosas, não tem como, né? Poxa, eu vou fornecer meus dados, meus negócios, o que eu tenho aí, né, com os bancos, eu não sei aonde que isso vai parar, né? Quem vai ter acesso a essas informações? Mas eu acho que é importante, porque com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso trouxe uma segurança de fato maior, né, não só para as pessoas que fornecem dados, mas para as pessoas que têm esses dados nas mãos, né? As instituições financeiras elas se sentem mais confortáveis, que hoje existe uma lei clara enquanto a isso, né? Então você consegue também se proteger com a lei, né? Não só a lei está para punir quem acaba compartilhando dados, mas ela também está ali para de fato proteger aquela pessoa que, né, utilizou de todas as ferramentas para proteger aqueles dados, para que esses dados não saiam aí para o mercado sem o consentimento do cliente, tá? Só para finalizar, o Open Banking, então a gente está chegando na última fase, que é a fase transacional, e vai envolver cartão de crédito, a parte de investimentos, câmbios, seguros e previdência, tá? Como que funciona isso? Só dando bem um resumaço aqui em relação ao Open Banking, tá?
a gente faz um registro, diretório de participantes das APIs, então toda essa troca de informações, de dados é feita através de APIs, tá? É importante ter esse registro no diretório, que existe um diretório que você faz esse registro. A possibilidade, né, de tornar-se um marketplace financeiro, isso eu tenho falado, inclusive ontem eu tive algumas visitas lá na instituição a qual eu trabalho, e eu falei, poxa, esse mercado está virando marketplace financeiro, e é mesmo, né? Pode ser que talvez lá na frente, depois de todo esse processo, a gente continue com os grandes bancos presentes no mercado, né? Porque realmente são bancos que já têm ali, né, uma solidez não só financeira, mas por conta realmente de uma base de dados de clientes muito grande. Mas essas empresas que estão por debaixo, elas podem estar plugadas nesses grandes bancos, né? Hoje elas têm praticamente uma independência, que elas podem ter essa independência. Mas a partir do momento que os grandes bancos buscarem essa tecnologia, se adequarem, vai ficar cada vez mais difícil também para essas empresas que estão chegando, né? Porque aquele diferencial que elas têm, talvez elas não vão ter mais. Mas pode ser que elas, pelo fato de elas estarem mais próximas dos clientes, elas podem se plugar nos grandes bancos e ser um marketplace financeiro, o que ocorreu, por exemplo, no comércio, né? Hoje você tem uma Americanas que vende um produto, mas não é da Americanas, né? Ela vende produtos aí de mini produtores, né? De pessoas que não têm nem, às vezes, espaço físico aberto para o público, né? Tem ali um estoquezinho. Então, assim, realmente, talvez eu enxergo, e já tem hoje, inclusive, né? Alguns ambientes que realmente se tornaram marketplace financeiro. Então é importante olhar para esse lado aí também, tá, gente? Quem realmente acha que, poxa, hoje eu tenho uma corretora, hoje eu sou um correspondente cambial, o que eu posso esperar desse mercado, né, em relação ao crescimento? Olha para esse lado. De repente, hoje você não precisa ter o serviço, né? Mas você pode oferecer o serviço. Pô, eu sou um correspondente, mas eu não posso emprestar dinheiro. Ok, mas você pode se plugar numa empresa que empresta dinheiro e ser comissionado por isso. Então, pode virar realmente um marketplace aí em questão de negócios. E a própria empresa Stalos, né, como aproveitando aqui essa oportunidade, pode também criar uma ferramenta em questão de falar, poxa, vou montar aqui uma ferramenta de um marketplace onde as empresas se plugam nessa ferramenta e aí, né, essa ferramenta tem ali a parte de comissão, enfim, tem N ideias aí, inúmeras oportunidades que podem ser criadas em relação a isso, tá? E a curiosidade em relação ao Open Bank, né? Existe o sandbox regulatório, que é um ambiente promovido pelo Banco Central para testes por um período determinado, inovações financeiras, né? Então, as empresas de tecnologia, elas se oferecem para entrar nesse sandbox, e aí dentro desse ambiente é feito testes. Poxa, o que você está oferecendo de inovação, será que está adequado ao mercado? Será que vai funcionar? Então, eles fazem ali algumas transações, fazem ali, né, alguns testes para ver se o Banco Central de fato enxerga aquilo como uma oportunidade e a empresa pode até ser ali uma provedora, né, de um novo modelo de negócio, um novo modelo de serviço também. Tá? Todos esses processos que o Banco Central, inclusive o Open Bank, eles passaram antes por um processo de avaliação que é nada mais esse ambiente aí regulatório, tá bom? Falar de celular, bom, eu duvido aqui agora, né? Se eu fizesse uma aposta, eu ia ganhar de vocês que, se não todos estão com o celular muito próximo ou ele na mão, mas a grande maioria deve estar com o aparelhozinho muito próximo do corpo, né? Por quê? Porque é o nosso computador, gente, é o computador de mão. Então, a empresa que não levar o instrumento de negócios pro celular, ela está fora do mercado. Já pode entrega as pontas e vai fazer outra coisa, porque não é o teu ramo correto aí, acho que não está no lugar correto. Hoje existe uma dependência incrível do celular. Então, uma coisa que eu vejo muito promissora é que, de fato, as empresas olhem para ambientes, né, que possam ser introduzidos, aí, ferramentas que possam ser introduzidas no celular de uma forma segura, obviamente, até por conta que o celular é um aparelho muito vulnerável, né, ele pode ali, né, ser roubado, né, de uma maneira muito fácil. Então, obviamente, estou olhando todos esses detalhes que são importantes, mas é essencial que as empresas criem um ambiente de negociação, né, principalmente nesse ambiente financeiro que a gente está falando, através do aplicativo, né, através do celular. Seja um aplicativo próprio, seja um aplicativo criado por terceiros. É importante que a gente realmente tenha essa consciência, né? Eu coloquei aqui como exemplo, por exemplo, a Alipay, né?
A gente tem empresas internacionais que já estão, de fato, atuando já de uma maneira em massa, né? Atingindo o público em massa através de aplicativos de celular e funcionam como qualquer plataforma, né, que seja disponibilizada através do ambiente de internet. Pelo celular você consegue transacionar suas operações a qualquer momento, né, de uma maneira muito dinâmica. Então é muito importante, principalmente para o público do varejo, né? Você falando, poxa, a Stalos vai criar um sistema para os bancos, para as corretoras movimentarem as suas contas através do celular. Talvez, olhando um pouquinho mais para o ambiente de atacado, né, ambiente mais de instituição, isso fique um pouco mais complicado. Mas para o ambiente de varejo, para o cliente final, né, isso é importantíssimo que seja aí criado, que é um fator bastante diferencial competitivo bastante importante, tá? A questão da segurança, né, como eu já comentei, né, ou seja, não só disponibilizar um ambiente né, para transações via celular, mas um ambiente que seja seguro, né? E aí o pessoal usa hoje QR Code, dupla verificação, reconhecimento facial, enfim, podem surgir novas aí, né? Já estão surgindo chips, né? Que são aí introduzidos né, no proprietário ali daquela conta, daquele celular, enfim, vão surgir novas tendências aí. E a principal importância é que o celular hoje, tirando o aparelho, tudo que você baixa, né, tudo que você busca na internet é praticamente gratuito, né? Seja softwares né, de segurança, enfim, algumas coisas você consegue colocar ali no teu celular, inclusive os apps, né, que as empresas criam, elas dão gratuidade porque de certa forma, as pessoas vão transacionar suas operações através daquele aplicativo, né? E além disso, busca a fidelização, porque se você tem no celular instalado um programa daquela empresa, né, daquela corretora de câmbio ou daquele banco, é obviamente que você vai ter uma tendência a usar aquele serviço, porque ele já está ali, né? Ele está na sua mão, né? Tá fácil de você usar. Então é importante realmente você olhar para o celular como uma possibilidade de fidelização, tá? E aí, obviamente, o celular vai servir né, para todos os ambientes de negócios, marketing, serviços financeiros, para uma carteira digital. Poxa, hoje né, o que é mais utilizado no celular são carteiras digitais, né, você tem ali na palma da mão. Inclusive, o Banco Central agora, com essa nova PL, ele vai dar permissão né, para utilizar valores retidos em carteira digital para operações de câmbio. Então, a gente vai ter muita coisa aí acontecendo em relação a isso. É importante olhar para esse ambiente também, tá? Para a parte de pagamentos também, hoje você faz aí praticamente tudo com o celular. Então, é importante ter uma padronização, né? Os ambientes, eles têm que ser padronizados, realmente para a pessoa ter uma navegabilidade fácil, né? Então, hoje, às vezes a gente vê, por exemplo, o pessoal quer mandar remessa dos Estados Unidos para cá, eles não conseguem usar um aplicativo do Bank of America, por exemplo, ou do Commerce Bank, ou estou dando como exemplos aqui, mas eles têm lá alguns bancos, por exemplo, que tem um aplicativo que eles não conseguem transacionar para cá. Por quê? Porque o ambiente ainda né, tecnológico para celulares, por exemplo, uma transferência internacional, ele não está ainda adequado. Né? As pessoas ainda não conseguiram adequar isso. E é importantíssimo que isso seja olhado com atenção, né? Porque, de fato, a pessoa quer agilidade, ela quer dinâmica. Então, é importante aí que a gente consiga padronizar também alguns serviços né, dentro do celular que seja aí com uma navegabilidade fácil para o usuário, né? Até porque nem todos os usuários têm a mesma ali, o mesmo conhecimento, né? A mesma facilidade de utilização, tá bom? Falando um pouco de Pix, estou correndo para ver se eu consigo chegar até o final. Eu acredito que não, mas acho que a gente já está abordando aí pontos bem importantes dentro do nosso ambiente de negócios, tá? Pix é um detalhe bem importante, acho que todos nós aqui já utilizamos Pix como se fosse algo que a gente já utilizasse há 100 anos atrás, de tão fácil que é, de tão familiarizado que a gente ficou, né? Uma tecnologia muito elogiada, inclusive por outros países, né? Foi aí um sistema que o Banco Central acertou em cheio, né? E é a porta de entrada para outros serviços bancários, né? Hoje, se você parar para pensar, você vai soltar uma TED, vai soltar um DOC, realmente causa ali um certo né, um delayzinho, né, demora às vezes para aquele pagamento cair. Então, o Pix é praticamente instantâneo. Obviamente que a gente teve alguns probleminhas
envolvendo a parte de segurança. O Banco Central teve que dar um passo para trás, mas acredito que, como todo o processo, ele vai ali, né, tendo um momento de amadurecimento, né, de algumas modificações. Então, eu acho que o Pix ainda tem muito a crescer em relação ao nosso ambiente financeiro interno e, logo mais, na parte internacional. A gente vai poder, com certeza, ter aí possibilidades de a gente ter umas transações de reais através do Pix internacional para conta de reais no exterior, né? Hoje o Banco Central já está aí, né? Ele deu claras intenções de ele não quer trazer dólar para dentro de uma forma a dolarizar no Brasil, mas sim levar o real para fora e deixar com que o real se torne um pouco mais forte, né? Fazer com que o nosso país tem uma presença internacional muito mais efetiva, né? E de que forma isso a gente consegue, né? Através da política, não vai ser. Através, né, de algum outro, né, infraestrutura, talvez não vai ser, né? Porque o Brasil ainda tem, aí sofre de alguns detalhes que são muito importantes. Mas a moeda hoje, né? A moeda é o poder do Estado, né? Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos ou qualquer outro país, a moeda é o poder do Estado. E se você consegue fazer com que a sua moeda ela se torne mais presente no mercado internacional, você ganha poder e aí você atrai, obviamente, outros benefícios em prol da tua economia. Então, muito provavelmente a gente vai ter aí grandes avanços na questão do Pix internacional. É importante que nós assim, já começamos a olhar, né, esse lado, tentar pensar em possíveis tecnologias, né, a questão de APIs, o que a gente pode, através de APIs, interligar o Pix ao sistema, por exemplo, de envio de remessas lá para fora, tentar realmente pensar nessa questão aí de utilizar o Pix também. Redução de espécie, então, é uma intenção, né, do Banco Central, reduzir bastante a circulação de moeda espécie, que causa um certo custo, né, a emissão de moeda, né, para um país ela é onerosa, ela traz custos para o país, então a gente está caminhando para uma redução significativa, espécie que sempre no nosso mercado de câmbio foi um produto bastante interessante, né, bastante rentável, então a gente está aí caminhando para, né, para praticamente acabar com a utilização da espécie, e ao mesmo momento que a gente acaba com a utilização da espécie, ele também está querendo já introduzir a parte do real digital, tá? Então, na própria reunião que nós tivemos ali, o evento da Febraban, já se falou, de repente, utilizar tokens, né, de ativos para poder garantir uma operação de câmbio, né? E aí depois, no final do dia, você converter esse token em dólar, por exemplo, tá? Então, uma vez que o token, né, de algum ativo, ele ali tem uma certa segurança. Então, vai ter muita coisa nova nesse ambiente nosso de negócios, não só no ambiente de câmbio, mas no ambiente financeiro como um todo também, tá? E vai, obviamente, trazer redução de custos, né? Por exemplo, no Pix, né? A cobrança do Pix ela só é permitida para pessoa jurídica, não se pode cobrar Pix de pessoa física. Então você vê que já a própria tecnologia, a própria inovação, ela traz redução de custos aí para o cliente final, tá? E a automação ela acaba integrando aí alguns lançamentos que às vezes acabam sendo hoje, por exemplo, uma transferência internacional ocorre em questão de segundos, né? E o próprio Pix aqui no Brasil, ele também funciona dessa maneira, né? Então, na parte internacional, nós temos já o Swift, por exemplo, né? E aí a Swift ela já está também inovando o seu serviço, porque sempre ela foi praticamente uma provedora única desse mercado de transferências internacionais. Agora nós temos a Ripple, temos outras tecnologias, mas também é outro mercado que muito provavelmente vai se transformar por conta da necessidade de um serviço rápido, né, de um serviço eficiente e realmente de uma tecnologia aí mais atualizada, né? E tudo isso dá o quê? Ganho de tempo. A gente volta lá atrás, no comecinho da nossa conversa, e aí a gente está sempre em busca desse reloginho, né? Do ganho de tempo. Tudo está envolvendo aí nosso ganho de tempo e uma experiência, né, positiva. Não adianta você ganhar tempo e no final das contas a tua remessa financeira, por exemplo, desapareceu, aí não tem ninguém para te dar uma assessoria, né, não te dá uma orientação, não tem. Aí a gente tem que fazer aquela composição do serviço, né? Fazendo ali a junção da tecnologia com a prestação humana, tá? O Pix vai trazer segurança, né? Na questão aí de dados que são criptografados, né? Na verdade, o Pix ele tem ali um diretório também de identificação de contas transacionais que são feitas através de APIs, né? É assim que funciona o Pix, né? Eles são feitos através de chaves
e dados que são armazenados nesse diretório, que é um ambiente seguro, tá? O tráfego de transações, de dados dessas transações, sejam de pagamento, sejam de recebimento, são feitos através do Sistema Financeiro Nacional, então isso dá uma segurança, né, para o ambiente financeiro, né? Não é feito por fora do ambiente financeiro, como, por exemplo, a criptomoeda, né? Hoje ela é uma transação financeira que não está dentro do sistema financeiro, né? E isso também, obviamente, está sendo muito discutido para a gente poder chegar num ambiente que, de fato, se torne seguro, tá? Medidas de segurança compatíveis, né? O Pix, hoje ele traz as mesmas medidas de segurança como qualquer outra transação, né? E a nova PL, como eu acabei de comentar aqui, ela cria ali a possibilidade de conta de reais no exterior, né? Então, muito provavelmente o Pix ele vai se tornar muito mais importante do que ele já é hoje, tá? Vou tentar falar um pouquinho do Real Digital nesses últimos 5 minutinhos. Eu não vou conseguir chegar até o final. Tinha para falar um pouquinho sobre CCME, tinha ainda no final para falar um pouquinho sobre a PL, mas talvez fique por uma próxima oportunidade, né? O Real Digital já tem inclusive até uma portaria que está sendo discutida, né, sobre nessa nova inovação, tá? E como eu comentei, a moeda ela é a principal ferramenta do Estado, né? Então, como que ele vai ser feito o Real Digital para vocês já poderem começar a conhecer um pouquinho de alguns detalhes dele, para poder também já fazer aí discussões internas, né, o que pode ser aproveitado em relação a começar a criar uma estrutura para receber esse produto e se antecipar, obviamente, aos teus concorrentes, né? Ela vai ser uma emissão feita, né, através de como se fosse uma cripto, né, que a gente chama aí hoje de moeda, né, que vai ter um indicador de referência, que é por exemplo, a stablecoin, ela tem um indicador de referência, por exemplo, o dólar, tá? Então, ela é uma moeda que ela não tem uma oscilação como tem em qualquer outra criptomoeda, tá? Ela vai ter ali um indicador de referência estável, né, relativamente estável, porque a gente não pode transformar o real digital numa moeda que tenha oscilações bruscas e deixe de ser uma moeda confiável, tá? Então, ela é feita em cima de uma emissão de uma stablecoin, tá? Ela vai ser feita via STR, então vai ter o mesmo sistema de transferência de reservas, o qual vocês já conhecem, mas vai ser um sistema de transferência de reservas de real digital, né? Vai ser um sistema apartado, tá? Ela não é uma cripto, apesar de eu acabar de ter comentado aí que ela é como se fosse uma cripto, mas ela não é uma cripto, e ela também não é um ativo financeiro, tá? Ela é uma emissão do Banco Central, ela é uma moeda. A gente não pode confundir aí criptomoeda como uma moeda digital, tá? São coisas distintas aí, tá? E a previsão de utilização, gente, é 2024. Obviamente que talvez essa previsão de utilização ela acabe sendo postergada, mas para vocês verem como está muito próximo. A gente está, né, as mudanças estão muito rápidas, então já está sendo feito, obviamente, ali todo o estudo, né, todos os testes já desses primeiros movimentos da moeda digital, mas a previsão é que em 2024 a gente já esteja ali num ambiente de testes do real digital, tá? Isso vai depender, obviamente, de como vai ser conduzido, né, algumas tarefas ali que estão introduzidas dentro do processo. E quais são as restrições e cautelas, né? Ela não vai poder ser convertida em cédulas, né? Ela não vai poder ser trocada por cédulas, né? Por notas. E também tem uma certa preocupação para evitar a migração em massa, né, para esse real digital, porque pode ser até que seja causada ali uma precificação artificial, né, como a gente vê em algumas outras moedas, por exemplo, né, num mercado aí secundário, né, que talvez aí por algum motivo ela tenha aí uma precificação artificial que não vai espelhar a realidade da moeda. Então é essa uma maior preocupação em relação ao real digital, é fazer uma introdução da moeda de forma que ela seja ali uma moeda como a que a gente tem hoje aí em circulação, tá? Que seria aí a moeda gráfica, né? Que a gente pode dizer que a gente tem hoje aí em circulação no nosso sistema financeiro, tá? E a preocupação com o PLD, né? Queira ou não, prevenção à lavagem de dinheiro, a gente tem uma preocupação, tudo que se torna digital, né? O exemplo aí da criptomoeda, existe por detrás uma preocupação muita na transação, né, desses recursos financeiros, para que esses recursos financeiros tenham um monitoramento e tenham uma rastreabilidade, né? A gente consiga rastrear esses recursos para que eles não acabem tendo aí um desvio, né, de finalidade, tá? E os benefícios e vantagens para finalizar, para não atrasar aí também o tempo de palestra, vai ser diminuir o custo de emissão de moeda,
a maior segurança devido à regulamentação e controle dos lançamentos. Então, a partir do momento que você tem real digital, né, e aí vai estar no ambiente tecnológico, você vai ter o registro dessas transações de uma forma mais fácil. Então, até mesmo para o ambiente regulador, ele vai ter acesso a essas informações de uma forma mais controlada, né? Vai criar uma dinâmica maior por transações de celular, né? Voltamos a falar do celular aqui, e a eficiência nas transações transfronteiriças, né? Então a gente vai ter uma facilidade de fazer com que o nosso real se torne cada vez mais presente no mercado internacional. Você vê como está tudo muito interligado, tá? É importante, eu tentei citar esses, né, esses elementos aqui na nossa palestra, porque está tudo muito de fato interligado, né? Com as tendências do nosso mercado, tá? E a integração com carteiras e serviços digitais, né? A exemplo do câmbio também, que a gente vai ter aí grandes oportunidades de negócios, tá? Para finalizar, acho que esse aqui é o último slide do Real Digital. Então, a gente aí vai ter já agora, no segundo semestre, início do teste piloto, tá? Do Real Digital, né? São algumas frentes de trabalho, né? Nós temos algumas frentes de trabalho do Real Digital, grupo de estudo, né? Em relação ao Real Digital, que está composto por algumas instituições financeiras e algumas instituições voltadas para a área de tecnologia, né? Então, algumas delas vão falar sobre a propriedade de tokens, outras vão falar sobre a utilização, né, do Real Digital no mercado de e-commerce, né? Outras vão falar sobre a questão de transações offline, né? Uma vez que a gente é dependente da tecnologia em questão da transação financeira, e aí vai ter que existir a possibilidade de você poder fazer uma pré-reserva, pode-se dizer assim, né, de um token digital. A parte de pagamentos internacionais, utilização desse Real Digital para fazer esse pagamento internacional. Então, já está tendo estudo nas diversas áreas aí de interesse para poder já correr com o lançamento desse Real Digital, tá? E acho que eu vou ter que finalizar. Queria falar um pouquinho sobre metaverso, que é alguma coisa que vai também estar no nosso universo de negócios, vai criar, né, vai ser criado um outro ambiente de, né, um outro sistema, né, de negócio, mas acho que vai ficar para a próxima, viu, Juliana? Corri o máximo que deu, mas eu acho que tentei abordar um pouquinho aí das novidades, de tudo que vai acontecer no nosso mercado. A gente fica um pouco assustado com tanta mudança. Eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma coisa que foi falada vocês possam ter absorvido, né, novas ideias, novas perspectivas. Eu agradeço demais a oportunidade da Estalos. Eu fico muito chateado de não poder, né, talvez colocar até outras coisas aqui, mas a gente sabe que, né, todos nós aqui temos nossas obrigações. E só queria deixar aqui meu agradecimento mesmo pela confiança, né, de vocês todos da equipe da Estalo em estar efetuando esse convite para que eu pudesse vir aqui passar um pouquinho, né, da minha visão de negócios e agradecer de fato todo mundo que esteve aqui presente. Foi um prazer enorme. Me sinto aí lisonjeado em ter a presença aí de todos vocês, né, nesse evento, tá, Juliana? Obrigado mesmo. Obrigada, Leandro. Em nome da Estalos, né, a gente quer agradecer todos os que estiveram aqui participando com a gente dessa palestra, desse momento. Especialmente quero agradecer ao Leandro, que aceitou o nosso convite. Foi sensacional, Leandro. Eu vou ter que rever de novo a apresentação gravada, porque realmente você conseguiu passar muita informação, muita sugestão, muita ideia para a gente. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço mesmo e, né, espero, né, que eu possa continuar aí alguns assuntos numa outra oportunidade, porque realmente são assuntos que a gente tem aí várias discussões e acho que a gente pode compartilhar, né, essas ideias. Não é guardar na manga nenhum segredo de negócio, pelo contrário, é a gente trocar essa experiência para que cada um ali, né, acabe absorvendo aquilo que interessa e aí desenvolva o seu trabalho da melhor maneira possível. E agradeço mais uma vez aí essa oportunidade, tá bom? A gente que agradece, com certeza. A gente já está fechando nossa agenda de junho de palestras, a gente vai depois disponibilizar para todo mundo. E com certeza, Leandro, pode ter certeza que a gente vai ter novos encontros aqui. Tem o Metaverso, CCME, né? Já tem alguns assuntos engatilhados assim que a gente quer que você possa expor, né? Sua opinião, seu conhecimento a respeito desses assuntos. A gente vai falar logo mais. Obrigado, obrigado mesmo. Eu queria aproveitar e pedir para o pessoal que está aqui, né, seguir a Estalos Tecnologia nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. A gente lá está sempre postando questões a respeito das palestras, notícias sobre o mercado de câmbio, algumas tendências e também parte do nosso sistema, né, de funcionalidades e de novas melhorias que a gente vem implementando. Então, é isso, obrigado. pessoal.
Quer falar, Leandro? Não, obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo O convite. link de Obrigado todas mesmo. as redes sociais é o @Estalos Tecnologia, né? É fácil de encontrar. De Eu encontrar. já sigo vocês, hein? Sim, Segue aí, gente. Obrigada. então tá joia, pessoal. A gente vai finalizando por aqui. Queria agradecer a todos, um bom dia e até a próxima palestra. Bons negócios aí. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Até! Tchau.